Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um Friday Base Club. Hoje com a apresentação do Dr. Matheus. Então, tentei colocar de uma forma didática, até para vocês meio que entenderem como foi a evolução do nosso entendimento da insuficiência cardíaca, né, quando a gente fala que é uma doença neuroendócrina, não só uma falha de bomba, e também de como a gente que acompanhou um pouco a evolução, né, foi evoluindo o tratamento dos pacientes com o mudar do tempo, né? Então, assim, para vocês hoje é bem prático, né? Já pensar no quarteto, começar com IECA ou ARNI, associar beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e GLT-2, mas a gente que é um pouquinho mais velho viveu uma época onde não tinha ARNI, não tinha GLT-2, e a gente tinha que lançar a mão de outras terapias, mesmo sabendo que possivelmente não alteravam a mortalidade. Então, assim, eu vou deixar um hiato aí até a gente voltar a falar de ARNI e de GLT-2 lá na frente, e falar de algumas outras terapias adjuvantes nesse período, e mostrar para vocês a evidência de cada uma, né? Então, hoje o Matheus vai falar isso do DIG Trial para a gente comentar um pouco da digoxina, né? Matheus, todo seu, cara. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Chamo Matheus Bucair, sou residente de cardiologia do Hospital Mecor. Hoje nós vamos dar continuidade ao Friday Mace Club, falando sobre o DIG Trial, que é o efeito da digoxina na mortalidade e morbidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Esse estudo foi publicado no The New England Journal of Medicine em fevereiro de 97, uma idade de muita gente aqui, e procurou estudar um pouco mais a respeito dessa morbidade e mortalidade nos pacientes com IC e o efeito da digoxina. Bom, o contexto desse estudo é que o papel dos glicosídeos cardíacos no tratamento de pacientes com IC crônica, com ritmo sinusal, ainda permanecia um pouco controverso. Então, esse estudo pretendeu avaliar o efeito da digoxina na mortalidade e hospitalização nesse perfil de pacientes, que é o paciente com IC crônica e com ritmo sinusal. Bom, introdução. Embora a digoxina fosse, na época, né, um dos medicamentos mais comumente prescritos para o tratamento da insuficiência cardíaca, havia muitas incertezas sobre sua eficácia e segurança a longo prazo. Era sabido que a suspensão da digoxina em pacientes com insuficiência cardíaca piorava o estado funcional do paciente, piorava a capacidade de exercício e piorava a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Isso já era sabido. Porém, o efeito a longo prazo da digoxina na mortalidade e na hospitalização por insuficiência cardíaca ou por outras causas ainda era desconhecido. Então, esse estudo foi desenvolvido para avaliar os efeitos da digoxina na mortalidade por qualquer causa e na hospitalização por insuficiência cardíaca, nos pacientes com insuficiência cardíaca e com ritmo sinusal. Em relação aos métodos do estudo, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que foi desenvolvido em 302 centros dos Estados Unidos e do Canadá, durante o período de 91 a 95. Em relação aos critérios de inclusão do estudo, os pacientes tinham que ter diagnóstico de IC, né, fatores clínicos, fatores ecocardiográficos, por exemplo, tem que ter um diagnóstico de IC. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 45%, menor ou igual a 45%, e o ritmo tinha que estar sinusal. E os critérios de exclusão foram pacientes que tinham doença renal significativa, uma creatina maior que 3, doença hepática grave, hipo ou hipercalemia e uma bradicardia relevante, sem uso de marca-passo. Foram desenvolvidos um estudo principal e um estudo complementar, um braço desse estudo. A gente vai focar mais no estudo principal, que foi desenvolvido com 6.800 pacientes, um N grande, né? E esses pacientes tinham uma fração de ejeção menor ou igual a 45 e receberam digoxina ou placebo, além de diuréticos e IECA, que era o tratamento para insuficiência cardíaca na época. Então, era IECA
e diuréticos, além da digoxina. A dose mediana da digoxina foi 0,25 miligramas dia, e o acompanhamento médio foi de 37 meses para esses pacientes. E do estudo complementar, eles analisaram os pacientes que tinham uma fração de ejeção maior que 45%. 492 pacientes receberam digoxina e 496 placebo. No estudo principal, então, 6.800 pacientes foram randomizados para digoxina, para receberem digoxina, que foram 3.397, e 3.403 foram randomizados para receber placebo. Os desfechos primários do estudo foi mortalidade por qualquer causa, e os secundários foram mortalidade por causas cardiovasculares, morte por agravamento da insuficiência cardíaca, hospitalização por agravamento da insuficiência cardíaca e hospitalização por outras causas. Em relação ao acompanhamento dos pacientes durante o estudo, foram realizadas consultas na quarta e na 16ª semana após a randomização, e depois disso, a cada 4 meses subsequentes. Se piorasse os sintomas, eles recomendavam a otimização de outras terapias para IC. E se permanência dos sintomas, mesmo com a otimização, aí o tratamento aberto com a digoxina era permitido e o medicamento do estudo era descontinuado, se o paciente piorasse mesmo com a otimização dos medicamentos para IC. Aqui nós temos a tabela 1 do estudo, em relação às características dos pacientes. A gente destaca a idade, no grupo de digoxina e no grupo placebo, em torno de 63 anos. A fração de ejeção média em torno de 28 nos dois grupos. A maioria dos pacientes era do sexo masculino. A maior parte dos pacientes tinham classe funcional de NIRA 2. Tinham medicações, as medicações concomitantes que os pacientes usavam, como eu tinha dito anteriormente, eles tinham que estar com IECA e diuréticos. Aqui, 94% do grupo de digoxina estava com IECA, 94% do placebo estava com IECA, e 81%, 82% de cada grupo também estava com diurético. E a dose diária do estudo, a maior parte dela, 70% no grupo de digoxina e no grupo placebo, 70% também, era de 0,25 miligramas dia de digoxina. Bom, em relação aos resultados do estudo, aqui demonstrou que esse gráfico mostra uma mortalidade por todas as causas, né, nos dois grupos, e os meses subsequentes de acompanhamento. Mostrou não com significância estatística, né, que as linhas, elas se cruzam, elas se sobrepõem, e não tem significância estatística. Então, na verdade, eles não têm, não mostrou diferença nem para um nem para outro. Então, não mostrou superioridade, a digoxina em relação ao placebo, em relação à mortalidade por todas as causas. E em relação às mortes, as causas da morte por todas as causas, né, foi visto que 34,8% do grupo de digoxina e 35% no grupo placebo. Ou seja, praticamente a mesma coisa, sem significância. Causas cardiovasculares foi também 29 no grupo de digoxina e 29 no grupo placebo, nem diferença nem para um nem para outro. Aí o único que chegou perto ali de uma significância estatística foi a morte por piora da insuficiência cardíaca, que o grupo placebo teve mais do que o grupo de digoxina. No caso aqui, 444 óbitos por piora da insuficiência cardíaca para o grupo placebo e 394 óbitos por piora da IC para o grupo de digoxina.
com um Pzinho de 0,06. Aqui nós temos o gráfico, que é a mortalidade devido à piora da insuficiência cardíaca. E a gente vê que o grupo de digoxina levou vantagem em relação ao grupo placebo. Então, no grupo placebo, as pessoas faleceram mais do que o grupo de digoxina, chegando próximo ali de significância estatística. Esse gráfico é a razão da hospitalização dos pacientes. Como eu disse, a gente dá destaque aqui para a piora da insuficiência cardíaca, que os pacientes do grupo placebo eram mais hospitalizados, bem mais hospitalizados, do que os do grupo de digoxina. No caso aqui no grupo placebo, 34,7% foram hospitalizados por conta da piora da insuficiência cardíaca e 26,8% do grupo de digoxina, com significância estatística em relação à hospitalização. Esse aqui é o gráfico que é a morte ou hospitalização, aí juntou os dois, morte ou hospitalização devido à piora da IC, agora com a digoxina levando uma ampla vantagem sobre o grupo placebo. No caso, o grupo placebo tem mais morte ou hospitalização por conta da piora da IC com significância estatística, como a gente pode ver aqui, que as curvas estão bem distantes uma das outras. Então, de conclusões desse estudo, a gente pode concluir que a digoxina ela não reduziu mortalidade geral, porém ela reduziu a taxa de hospitalização, tanto no geral, quanto por piora da insuficiência cardíaca. Então, não reduz mortalidade, mas melhora sintomas de hospitalização. E esses achados definem com mais precisão, na época, o papel da digoxina no tratamento da insuficiência cardíaca crônica. Professor? E aí, Matheus, cara, parabéns pela apresentação. Eu vou só pegar a sua tela aqui para compartilhar uma análise pós-hoc que eu sempre comento com vocês. Deixa eu só... Aqui. Então, assim, quando a gente fala da digoxina, antigamente era uma medicação que era amplamente utilizada e o DIG-trial acabou sendo estudo nulo, como o Matheus mostrou, e vieram dezenas de trabalhos observacionais depois dele, mostrando uma heterogeneidade, na verdade, né? Alguns pegavam o mesmo trabalho, mostravam que a digoxina matava mais, outros que diminuía a mortalidade, e isso, desde então, gerou muita apreensão na comunidade médica, no intuito que foi perdendo o uso, né, cada vez mais reduzindo o uso dos digitálicos, né, e principalmente depois da advinda de novas drogas, né, como o sacubitril/valsartana, como os inibidores de GLT2, de forma que hoje em dia é praticamente raro ou nulo, né, a administração da digoxina. Mas essa análise pós-hoc, aí a gente entra em todos os vieses de uma análise pós-hoc, né, que eu sempre comento com vocês lá à beira-leito, quando a gente pensa em entrar com digitálico, que pega basicamente esse trabalho, e como eu falei para vocês, a digoxina, ela tem uma dose tóxica muito próxima do limiar terapêutico. Então, é necessário a gente fazer o controle da digoxinemia. E nessa análise, ele pegou esses pacientes com a dosagem da digoxinemia, mostrando exatamente isso. Nos pacientes que estavam numa faixa terapêutica, né, que seria uma digoxina entre 0,5 a 0,9, você teve uma redução de mortalidade por todas as causas. Enquanto os pacientes que estavam com uma digoxina acima de 1, que é aqui embaixo, você teria, na verdade, um aumento da mortalidade por todas as causas, né? Então, assim, mostrando, né, que a toxicidade da droga estaria relacionada a esses eventos adversos, né? E, assim, quem gosta mais de ser até sabe, assim, o contexto disso e utilizar isso na prática, mas a gente teve aí um hiato de quase
24, 25 anos, onde os digitálicos acabaram sendo escanteados até a apresentação do DIGIT-AF, né, no ano passado, mostrando que, mesmo na terapia moderna, com o quarteto, o digitálico teve seu valor aí, principalmente na redução de desfecho, né. O que eu quero dizer aqui não é que vocês vão agora prescrever digoxina para todo mundo, né, mas é saber para quem prescrever, aquilo que eu falo para vocês. Então, se o paciente está lá com uma EC descompensada, muito sintomático, já com terapia otimizada, principalmente se tem FA para ajudar no controle da frequência, eu acho que a diretriz ali está bem ponderada, né? Raul, você me corrija se eu estiver errado, mas é uma indicação ali 2B nesse contexto. Quando possível, sempre dosar digoxinemia e lembrar sempre de corrigir a dose, né? O que eu falo para vocês, né? Tem o sitezinho lá que eu mando, mas é basicamente 3 contextos, né? Baixo peso menor que 50, função renal menor que 30 ml por minuto e a idade maior que 65 anos. Não tem nenhum dos 3, dá para deixar um comprimido ao dia. Se tem um dos 3, tem que reduzir para meio comprimido ao dia. Se tem 2 ou mais, meio comprimido 3 vezes na semana. O grande problema é quando você abaixa para meio comprimido 3 vezes na semana, na maioria das vezes você não vai conseguir controlar uma frequência na FA, por exemplo. E aí sempre prestar atenção, né, Jaque, nos efeitos colaterais. Então, assim, normalmente quando fala de digital, que vocês só lembram lá de enxergar amarelo, né, de ter essas alterações visuais, mas, assim, os efeitos colaterais mais comuns acabam sendo os efeitos gastrointestinal, então, náusea, vômito, e aí é bem comum lá na UPA, a gente está com um paciente usando digital, Cedilanide, começar a evoluir com náusea, vômitos, aí o paciente está lá com vários Dramin, Bromoprida, Ondansetron, não melhora, e aí você vai ver, tipo, a função renal piorou e não ajustou a dose do digitálico, não suspendeu. Mas que eu queria falar do digitálico, basicamente é isso. Não sei se usaram o Oral Hostage, querem comentar alguma coisa? Só um ponto, esse estudo, ele, igual foi colocado, muito bom a apresentação, viu, Matheus? Parabéns. Em relação a ele ter sido nulo, né? Aqui diminuiu a mortalidade paciente com insuficiência cardíaca e por internação, com paciente com descompensação e tal. Isso não chega a ser relevante. Todas as causas, que é o que a gente tem que avaliar de fato, acabou sendo nulo, né? Um estudo que não mostrou diferença. O ponto é que me parece que as pessoas levam esse estudo como se ele tivesse sido negativo, tá? Para digoxina. Parece que a digoxina matou mais, tá? E não é verdade, tá? Simplesmente não alterou, não fez diferença, né? Isso tem que ser levado em consideração. Por que eu digo isso? Porque quando eu vou passar digoxina para alguém, eu acho que o paciente tem a indicação, parece que eu sou tipo um ET, tá? Não, mas por que digoxina, professor? Enfim, cara, vocês levam em consideração paciente que vai utilizar furosemida ou aumenta a furosemida, vocês me perguntam por que vai aumentar a furosemida, porque a furosemida também diminui a mortalidade, tá? Então, por que colocar digoxina é esquisito e aumentar a furosemida não é esquisito, entendeu? Não faz tanta diferença. E vou te dizer mais, se eu aperto demais na furosemida, a chance de efeito colateral de hipocalemia ou hipotensão, hipovolemia é muito maior, tá, do que com a digoxina. Seria uma droga mais segura, entre aspas, né? Então, o que eu acho, tá? Eu acho que sintomatologia, redução de sintomatologia na insuficiência cardíaca é importante, tá? Porque, cara, imagina você ter dispneia, é uma desgraça, tá? Então, o paciente ele já não tem grande qualidade de vida. Um pouquinho de qualidade de vida que eu der para ele, para mim, faz diferença. E para ele também faz diferença, tá? Então, quando que eu uso, né, basicamente? Eu tento sempre, inicialmente, furosemida, nesse paciente assintomático. Se ele tá seco, eu olho que ele tá seco, ele ainda mantém sintoma, sabe-se lá por que continua essa merda de sintoma, tá? A gente associa, tá? Eu associo, eu uso bastante regularmente, né? Perceba que o estudo era meio que consenso o paciente usar digoxina com FA. Tanto é que eles pegam o paciente só em ritmo sinusal, sabe? Então não tinha nem meio que dúvida do paciente com FA, se você acha que vai usar digoxina, eles nem colocaram no estudo, pelo menos eu percebo que eles pensaram nisso, tá? Agora, quando o paciente é em ritmo sinusal,
a gente vai ser discutível de fato, tá? Principalmente a paciente que ele ainda tem a congestão, tá? Se ele tem congestão, eu concordo que tem que ser utilizado primeiramente a furosemida, depois, né, o paciente ele tá mais sequinho, a gente pensa na digoxina, basicamente isso. Olá, pessoal, estão me ouvindo aí? Sim? Então, assim, acho que excelentes comentários. Realmente, a digoxina, nessa época, eu acho que o pessoal tinha uma imaginação que ela era tão potente que o desfecho primário foi mortalidade por todas as causas. Lembra, todo estudo ele tem que ter o racional do desfecho. Se essa é uma droga que atua no coração, o ideal é que fosse alguma coisa relacionada ao coração, ou mortalidade cardíaca ou internação por insuficiência cardíaca. Principalmente desfecho primário internação, porque é um mecanismo de ação dela, né? Aquela ação mais inotrópica e bradicardizante ali atuando no nó atrioventricular. Por que muitos trabalhos utilizavam essa mortalidade total? Porque é fácil de adjudicar, né? É fácil de você ver que a pessoa morreu. Não tem dúvida. Agora você tem muita dúvida quanto interna para insuficiência cardíaca, que é uma tosse, é uma falta de ar. Pode ser mil coisas. Então, você adjudicar por um desfecho muito duro é fácil porque é sim ou não, morreu ou não morreu. Então, o- talvez um desfecho que era fácil de analisar, porém não era a ação principal dessa droga. Digoxina, a gente percebe que a ação vagotônica dela é mais inicial, então você quer bradicardizar o paciente, essa ação ela começa mais cedo. A ação inotrópica, pessoal, ela acontece em períodos mais longos, então isso não vai acontecer geralmente ali durante a internação. Por isso que a gente utiliza na maioria das vezes hoje, na fase inicial, o Sedilanide, né, nas FAs. A diretriz nossa, que já é um pouquinho antiga, né, 2018, mesmo que ela tenha lançado uma atualização posteriormente, ela coloca, que nem o Janine falou, ela coloca um 2A nos pacientes com fração de ejeção menor que 35%, menor que 45%, desculpa, em FA, para sintoma. Ela não cita redução de mortalidade, essas coisas, então coloca para sintoma. Eu utilizo ainda digoxina com uma certa frequência, mas eu tenho dificuldade na minha prática clínica de dosar a digoxinemia e manter ela ali entre 0,5 e 0,9, que foi o melhor benefício. Porque muitas vezes eu doso aqui mais no interior e ela demora às vezes 10 dias. O paciente não está nem mais com aquela digoxinemia que quando eu quis analisar ele. Mas acho uma boa medicação para insuficiência cardíaca descompensada, principalmente em arritmia, que na fibrilação atrial, eu ainda acho que ela é o cenário principal dela. Toma cuidado em dois cenários. Função renal alterada, já que a eliminação dela é renal. A vantagem da digitoxina seria que a eliminação é hepática. E a outra é hipocalemia, porque como ela atua bloqueando o canal só de potássio ATPase, quanto menor o potássio, maior a afinidade dela pelo segmento, mais cálcio entra dentro da célula, mais risco de arritmia. Então, tomar cuidado nesses dois cenários, tá certo? Aulas, Só hein? um ponto, quem foi o maldito que inventou esse nome, digitoxina, né? Pelo amor de Deus, o cara não estudou marketing, não, pô. Você chama uma droga de digitoxina, bicho, como que alguém vai querer usar esse troço, velho? Gente, a lei, mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pode passar para o próximo estudo, então, Matheus. Beleza, um minutinho. Passou aí na tela, né? Passou. Bom. O próximo estudo, então, é um estudo atual, né? Falando sobre comparando o levosimendan versus balão intra-aórtico na cirurgia de revascularização do miocárdio.
uma meta-análise. Então, esse estudo publicado recentemente, em 2026, na Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, compara o levosimendan com o balão intra-aórtico na cirurgia de revascularização do miocárdio. É um estudo chinês, como vocês podem ver aqui. Então, o objetivo desse estudo foi comparar a eficácia clínica e a segurança do balão intra-aórtico e do levosimendan na cirurgia de revascularização do miocárdio. De introdução, a gente pode dizer que a reabilitação cardíaca pós-cirurgia de revascularização é um processo complexo, e otimizar a recuperação cardíaca, minimizando as complicações, continua sendo uma consideração importante. Levosimendan, a gente sabe que é um inotrópico positivo, e o seu diferencial em relação aos outros inotrópicos é que ele se liga à troponina C, que aumenta a sensibilidade dos miócitos cardíacos ao cálcio. Então, ele fica mais sensível ao cálcio quando ligado à troponina C. E a sua administração durante a cirurgia cardíaca pode fazer função cardioprotetora, reduzir a lesão de isquemia ou de reperfusão, melhorar a função cardíaca pós-operatória e prevenir e tratar eficazmente as complicações cardíacas pós-operatórias. Nessa imagem aqui, a gente pode observar que ela tem a função de inotropismo porque ela faz a sensibilização da troponina C e fica mais, se liga mais facilmente ao cálcio. Então, vai aumentar a força contrátil dela, tendo mais cálcio ali para dentro da célula, vai aumentar a força contrátil, o inotropismo. Ele também tem a função de cardioproteção, que aqui ele estimula as células, os canais de potássio aqui das mitocôndrias, facilitando o efluxo de cálcio para a troponina C, consequentemente, a sensibilização de mais cálcio, né? E também a função de vasodilatação aqui. Então, desses mecanismos todos, eu coloquei para ilustrar, o principal é o inotropismo, com a ligação da troponina C, sensibilização de mais íons de cálcio. Então, em estudos anteriores, o levosimendan demonstrou melhorar os parâmetros hemodinâmicos intraoperatórios, reduzir a incidência da síndrome de baixo débito cardíaco pós-operatório, diminuir a incidência de mortalidade pós-operatória, melhorar o prognóstico e possuir menos efeitos colaterais. E o balão intra-aórtico é a modalidade de suporte circulatório mais acessível. E como ele funciona? Ele vai se inflar durante a diástole, aumentando a perfusão coronária, cerebral e sistêmica. E ele vai se desinflar durante a sístole, reduzindo a pós-carga, aumentando o débito cardíaco e melhorando a circulação geral. Prognóstico de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio tem melhorado com o seu uso profilático. E a desvantagem do balão intra-aórtico é o surgimento de problemas relacionados à adaptação do balão no organismo, né? Como isquemia de membros, danos vasculares, particularmente em pacientes com aterosclerose sistêmica. Então, só para ilustrar um pouquinho do balão intra-aórtico, que durante a sístole, ele vai se desinflar, e então vai ter uma redução da pós-carga. E na diástole, ele vai se inflar, então vai melhorar aqui a perfusão tanto coronariana quanto a perfusão cerebral. Mais uma vez, durante a sístole, ele se desinsufla, reduzindo a pós-carga, diminuindo o trabalho cardíaco, diminuindo o consumo de O2 miocárdio e aumentando o débito cardíaco. E durante a diástole, ele vai se insuflar, aumentando a perfusão coronariana. Certo. Então, foi realizada, portanto, uma meta-análise para avaliar a eficácia clínica e a segurança do levosimendan e do balão intra-aórtico, com o objetivo de fornecer uma base em evidências para a seleção clínica de medicamentos, a fim de identificar as diferenças nas taxas de complicações entre esses dois regimes. Em relação aos métodos desse trabalho, foi realizada uma busca sistemática no PubMed, em Base,
Cochrane Library Google Scholar, até julho de 24. E a análise incluiu 9 estudos com 681 pacientes. Os desfechos analisados incluíram fibrilação atrial, mediastinite pós-operatória, necessidade de suporte no trópico, permanência pós-operatória na UTI, tempo de internação pós-operatória, tempo de ventilação mecânica, níveis de pressão arterial média e mortalidade hospitalar. Aqui inicialmente foram separados 606 artigos, só que aí foram excluindo os artigos, por exemplo, que tinham tópicos não relevantes, os artigos que eles acharam que não ia fazer tanta diferença, foram excluindo, e no final de 606 ficaram 9. 9 artigos para serem estudados. Esses 9 aqui, que foram estudados, a gente coloquei essa tabela para ter uma comparação entre por exemplo, no Levosimendan, aqui nesse estudo aqui, que é o Omivorotov, 30 pacientes em cada, para Levosimendan, para balão intra-aórtico, a idade média ali era de 53 anos, a fração de ejeção em torno de 29, enfim, em torno de 30, 31, enfim. Aí, só fazendo um efeito de comparação entre os estudos aqui, os artigos que foram estudados. E os resultados desse trabalho, que ele coloca o seguinte: esse aqui é um forest plot, que na letra A ele está comparando o balão intra-aórtico e o levosimendan em relação aos pacientes com fibrilação atrial. Na letra B, mediastinite. Letra C, necessidade de suporte inotrópico. E na letra D, mortalidade hospitalar. A gente percebe que, indo aqui em direção à esquerda da tela, no gráfico, foi favorável ao levosimendan, e à direita da tela, favorável ao balão intra-aórtico. A gente percebe que no gráfico A, na fibrilação atrial, na necessidade de suporte inotrópico e na mortalidade hospitalar, o levosimendan teve uma pequena vantagem em relação ao balão intra-aórtico. E aqui, em relação à mediastinite, o balão intra-aórtico teve uma vantagem. Então, foi mais favorável ao balão intra-aórtico nesse tópico da mediastinite. Teve outras variáveis analisadas também, níveis de pressão arterial média, no gráfico A, no B, tempo de internação pós-operatória em UTI, C, tempo de internação pós-operatória, né, em geral, e letra D, tempo de ventilação. A gente percebe que, basicamente, todos os gráficos estão mais favoráveis ao levosimendan. Então, o levosimendan teve mais, foi melhor do que o balão intra-aórtico para essas variáveis. Bom, em relação aos resultados desse estudo, o levosimendan apresentou vantagens sobre o balão intra-aórtico em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio, em termos de permanência pós-operatória na UTI, duração da internação pós-operatória e redução dos níveis de PAM. Então, foi provado que com esses estudos, o levosimendan ficava menos em UTI, tempo de internação era menor, e os níveis de PAM eram menores também. Porém, a incidência de mediastinite pós-operatória foi maior no grupo levosimendan, embora não significativamente sem significância estatística. E conclusões: o levosimendan ele pode melhorar a recuperação e os resultados hemodinâmicos em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio de alto risco em comparação ao balão intra-aórtico, mas pode estar associado a um risco maior de mediastinite, como foi falado, sem significância estatística. No entanto, o tamanho da amostra dessa meta-análise foi limitado e há escassez de literatura de alta qualidade. Depois o professor Janine vai até falar da heterogeneidade, né, professor? Mas aqui a gente fala que de 606 artigos, 9 foram selecionados apenas. Então, foi um número muito pequeno de pacientes e assim, uma análise ruim, digamos assim, né? Número pequeno.
e literatura limitada. E os resultados requerem mais evidências clínicas para um suporte robusto. Portanto, recomenda-se cautela na prática clínica. Beleza, professor. Eu vou deixar aqui no Pode colocar checklist. Checklist. Beleza. Mas, parabéns pela apresentação, Matheus. Esse trabalho, na verdade, quem mandou foi até o Felipe Honorato. Ele recebeu lá do grupo de cirurgião e tal, ficou empolgado. E, assim, na hora que eu li depois, eu achei interessante trazer, até para a gente comentar sobre a evidência a qualidade da evidência científica, né? Assim, muitas vezes vocês querem fazer aquela leitura rápida de só ler a conclusão, e talvez lendo esse artigo você poderia ficar com a sensação que vou fazer levosimedão ao invés de fazer o balão intra-aórtico, porque o levosimedão é melhor que o balão intra-aórtico. Mas, como o Matheus falou, quando você destrincha a leitura do artigo, você começa a perceber várias incongruências. Por exemplo, como o Matheus falou, você pega uma enxurrada de artigos, dos 9 que ele separou, eu já tinha lido 2, que é o Levo CTS e o Unicorn, onde basicamente você está um famoso comparando laranja com maçã. Então, o levosimedam, como o Matheus explicou e como alguns conhecem, sabem, é um inotrópico que tem uma função vasodilatadora. Então, assim, quando vocês fizeram SAVIC, provavelmente, vocês viram lá que o levosimedam você não vai fazer num paciente que está com uma sistólica menor que 90. Então, teoricamente, por mais grave que esse paciente seja, ele teria que ter um mínimo de estabilidade para fazer o levosimedam. Em comparação, o balão intraórtico é aquele dispositivo que você vai fazer num paciente que está num SCAI C indo para um SCAI B, então está em deterioração clínica, né? Ou seja, pacientes que usam balão, teoricamente, são muito mais graves que os pacientes que usam levosimedam. Um segundo ponto, pelo menos esses 2 trabalhos que eu li. Um começava o levosimedam 24 horas antes, o outro começava o levosimedam na sala de operação. E tinham pacientes que entravam com balão pré-operatório e tinham pacientes que só usavam balão pós-operatório. E aí é o que eu sempre converso com vocês, que é minha briga aqui em Cuiabá. Então, assim, onde eu formei, a gente tinha o hábito, por fisiologia, e aí também não tem evidência nenhuma científica, de passar esse balão preventivamente nos pacientes com lesão de tronco, com coronária derradeira, com disfunção ventricular grave. Qual que é o racional fisiológico disso? O balão daria ali um débito cardíaco adicional para o paciente conseguir tolerar a indução anestésica, que é o primeiro choque ali que o paciente, antes mesmo de entrar na SEC, e também ter um mínimo de perfusão durante a canulação da SEC, tentando reduzir aquela tempestade inflamatória que começa ali por conta dessa redução da microcirculação, do baixo débito, né? Tentando, de certa forma, prevenir uma vasoplegia, uma cardioplegia, né? Uma síndrome de cardioplegia pós-operatória, né? Enquanto, às vezes, o pessoal aqui só pensa que não, se o paciente não conseguir sair de SEC, eu vou colocar um balão intra-aórtico, né? E muitas vezes, assim, se o paciente tolerou a cirurgia, na maioria das vezes, você resolveu o problema, né? Ele vai conseguir sair de SEC e a cardioplegia propriamente dita, assim, vai acontecer lá depois de 6 até 48 horas, né? Então, o racional do balão intra-aórtico seria esse, até que eu comentei com o Matheus, né? Não invariavelmente lá, tinha um paciente com lesão de tronco que estava aguardando cirurgia. Eu confesso que nunca acompanhei casos assim aqui no geral, né? Que a gente acaba vendo mais isso, mas com certeza deve ter. E aí, na véspera da cirurgia, a hora que o paciente ia para o banheiro para tomar o banho de clorexidina, alguma descarga adrenérgica, o paciente infartava na véspera da cirurgia. Talvez por um baixo débito, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é isso, que, às vezes, quando eles pegam trabalhos muito diferentes, hoje em dia está uma moda de fazer meta-análise, porque, basicamente, você não tem um trabalho de acompanhar os pacientes, você pega vários estudos, joga
nas planilhas, ele vai te dar um resultado. O grande problema, se vocês pegarem para ler o trabalho depois, existe um dado em estatística que a gente chama de heterogeneidade, quando vai fazer a meta-análise. A gente assume uma heterogeneidade aceitável quando ela é principalmente menor que 40%, no máximo 50%. E esses 9 artigos que essa meta-análise separou, chegaram a ter heterogeneidade de 98%, quando comparado a esse tempo de internação que mostrou uma redução. Então, assim, teve uma redução de tempo de internação em UTI de 0,8 dias, que já é um desfecho, assim, muito substituto, né? Vocês estão ali no dia a dia da UTI, vocês sabem como muitas vezes é o critério de alta, tipo, vou segurar esse paciente hoje para dar alta amanhã, ou vou segurar esse paciente hoje porque a troponina subiu um pouquinho. Tem questão tem hospital que a alta tem que ser até meio-dia, tem hospital que a alta tem que ser até 2 da tarde, né? Então, acho que assim, a gente tem mais pergunta do que resposta para essa meta-análise, e a grande aprendizado para vocês aí é de serem críticos quando ler, né? Principalmente destrinchar a parte da metodologia e avaliar nos resultados se a metodologia foi corretamente aplicada, né? Porque, assim, se você ler o próprio trabalho, ele fala da heterogeneidade menor que 50%, e quando ele mostra o resultado da redução do tempo de internação, redução do tempo de UTI, ele coloca que a heterogeneidade foi 85% para internação e 98% para tempo de UTI. Então, assim, na verdade, com um trabalho sério, deveria ter falado que eles não conseguem fazer a conclusão, porque existe existe uma evidência robusta, né? E até por isso acabou sendo publicado numa revista menor, né? Provavelmente uma revista de grande impacto não aceitaria esse trabalho. Um ponto, eu acho que essa história de revisão sistemática, separar de tantos trabalhos, conseguir separar tantos, né? É bastante relativo, tá? Depende do que você falou, por exemplo, Janine, tá comparando alhos com bugalhos, né? Muito difícil você achar um trabalho que se encaixe para você comparar levas emendan contra balão intraórtico. É muito específico, né? É difícil você encontrar alguma coisa que vai ter N relevante, né? E aí qualquer coisinha puxa para um lado ou para o outro. Esse é um problema. Um ponto que eu acho que fala muito contra a evidência do trabalho é a mediastinite, tá? Porque provavelmente ele colocou mediastinite pensando em você ser mais invasivo e aumentar a mediastinite, né? Então, você falar que balão intraórtico dá menos mediastinite do que levosimendão, por que levosimendão ia dar mediastinite? Não faz muito sentido, né? Então, eu acho que isso aí fala muito contra o que foi encontrado no trabalho, né? Foi o que me chamou a atenção. Bom dia, Oi, Ale. tudo bom? Joia. Acabei também não fazendo comentário antes, né, sobre a digoxina, mas já em relação a esse último, confesso que também essa questão da mediastinite chama atenção, ainda mais pensando em um método mecânico, né, e num método de ação farmacológico, né, então também é algo que chama atenção, né. A gente sabe ali no hospital, a gente não tem o levosimendan disponível, né? Também eu não tenho mais atuado em unidade intensiva, mas no Santa Rosa tinha como ser feito, né? E a gente até brincava, assim, né, com a melhora do paciente, muitas vezes até assim, para poder, às vezes, dar alta para uma insuficiência cardíaca que demorava para compensar, falava, vamos fazer um levosimendanzinho e vamos marcar o retorno daqui umas 2 semanas, né? Brincando. Mas é isso, e a questão da digoxina também, agora também teve estudos, né, mostrando aí acho que não sei se vai ser falado, enfim, sobre a questão da digoxina, né, voltando um pouquinho mais, digamos assim, porque ela realmente tinha sido praticamente esquecida, deixada de lado, mas ela tem, sim, né, seu benefício, claro que tem seus efeitos colaterais, assim, como toda droga, né, mas é uma medicação que, às vezes, a gente vê, sim, que tem um resultado
favorável. Parabéns aí pela apresentação dos 2 artigos, esse último também, né, a questão do comentário, né, da dificuldade do estudo em si, tanto que fica uma seleção muito menor, né, isso é importante também nos viés de análise, e parabéns aí. Obrigada. Se o Raul, você quer comentar alguma coisa? Não sei se Zarur também tem alguma experiência de levas medã em balão, seja da época do Santa Rosa ou da época lá do... Cara, eu gosto muito do Léo de Mendan por conta de ele não aumentar gasto energético, tá? Mas isso, apesar de ser uma característica dela, não impacta, né, nos estudos. Então, enfim, é uma droga cara, talvez equivalente à dobutamina, no final das contas, né, na minha impressão. Janine, falando rapidão, assim, como você e o pessoal mais antigo, eu acompanhei muito lá no Dante a época do Levosimendan, e a gente viu que a empresa, né, que o Levosimendan chama Syndax, a empresa tentou testar isso na insuficiência cardíaca, tentou testar isso pós-infarto, em 1000 cenários, e nunca conseguiram provar nada. E agora, mais uma vez, a gente vê que nos últimos 5, 10 anos, eles têm tentado pós-cirurgia cardíaca. Realmente uma medicação que atua como inotrópico positivo sem aumentar cálcio, que poderia causar arritmia. Atua como redução da pós-carga e atua como proteção mitocondrial, teria tudo para ser uma droga positiva, mas ela nunca se provou e a diferença é muito grande. Preço do ampola do butamina, R$20. Preço do ampola do Primacor, que é o Mirrinone, R$100. Preço do Syndax, entre 3 e 6 mil reais, uma ampola de 5 miligramas. Então é uma diferença grande. Esse trabalho em específico foi o que você falou. Ele chutou para tudo quanto é lado e ele tentou comparar com uma terapia que, infelizmente, sim, todo mundo ama o balão intraórtico, mas o balão intraórtico ele não mostrou benefício até hoje em relação a nada. Em relação à fisiologia, sim, até reduz lactato, mas ele não mostrou. E as diretrizes mantêm o balão, principalmente em complicações mecânicas, né? Porque nesse cenário não existe grandes estudos. Então, se não existe, vale a pena manter ela ainda como 2A. Então, você comparar uma medicação contra uma terapia, que apesar de ter a plausibilidade muito boa, não mostrou benefício, se ela desse positivo, não sei se isso poderia ser realmente um resultado positivo, né? Nós estamos falando aí de uma análise de múltiplos estudos, né? Não foi nem um estudo randomizado. Então, até se esses resultados tivessem dado muito positivo, não sei se seria possível a gente ter realmente uma conclusão significativa. Então, eu lembro, o pessoal mais antigo também lembra, né? Eu cheguei a acompanhar um pouco essa clínica de insuficiência cardíaca, que fazia infusão em 24 horas e o paciente voltava em 10 dias. Eu peguei o finalzinho disso lá quando eu comecei a cardiologia, mas é uma droga muito cara e ela tem essa melhora da eficiência cardíaca. Mas, em relação ao desfecho, como o Zahor falou, em nenhum momento ela conseguiu mostrar um desfecho positivo, né? Então, eu acho que até hoje a empresa está tentando emplacar ela em algum lugar. É uma dobuta com grife, né? A gente vai falar do Laido mais para frente, mas a ideia aqui era mais levantar o senso crítico aí dos residentes em relação a artigos, né? Porque é publicado que é algo com uma qualidade, né? Então é isso, gente. Ô, Jenny, assim, pessoal, quando vocês forem olhar a heterogeneidade, né, ela aparece lá como I quadrado, né, Jenny, lá nos estudos, porque não aparece escrito heterogeneidade, né? Então, quando vocês olharem lá I quadrado, ela vai aparecer 0,4, 0,5. Quanto maior a heterogeneidade nas meta-análises. Isso aí. Então, tá bom, gente. Uma boa sexta, bom final. Vai falar, professor? Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Boa sexta, bom final de semana. Semana que vem, o Gustavo apresenta para a gente sobre os diuréticos. Tchau, tchau.